Vamos começar uma série hoje. Domingo passado, nós introduzimos essa série e falamos sobre o Isaac. E falamos sobre um ídolo do coração. E é interessante que todos nós temos um Isaac. Eu nunca recebi tanto e-mail e tanta mensagem como essa semana, depois daquela mensagem do domingo passado. Tantas pessoas testemunhando que tinham Isaac na sua vida e que precisava trazer o Moriá. Uma outra mensagem que trouxe tantas mensagens que eu recebi foi sobre aliviando a bagagem do passado, aliviando a bagagem da rejeição e aliviando a bagagem da depressão. A depressão é a que tem mais visualizações no nosso canal no YouTube. Eu acho que já passou de 300 pessoas que assistiram aquela pregação. Mas essa de domingo passado houve um impacto muito forte na vida de algumas pessoas que mandaram mensagens segunda-feira de manhã, domingo à noite, durante a semana toda, testemunhos, pessoas que fizeram devocionais, que não perceberam e não percebiam que tinham deuses no seu coração e que foram confrontadas com a palavra e tiveram a humildade de dizer: isso é um Deus. O meu filho é o meu Deus. O meu esposo é o meu Deus. O meu trabalho é o meu Deus. O meu desejo por alguma coisa é o meu Deus. Teve gente que saiu daqui com raiva do pastor e teve gente que saiu daqui: Senhor, obrigado porque usou um pregador miserável para falar comigo. É diferente o comportamento das pessoas. Mas eu quero dizer para você que hoje à noite nós vamos falar de um dos temas que mais machucam nossas vidas e que nós não queremos aceitar. O nome dele é dinheiro. É um falso Deus quando nós não tratamos como dinheiro, como ele deve ser tratado. E quero ilustrar com algumas coisas, algumas palavras, algumas frases na história. Mas antes, para que você compreenda que está aqui nessa noite, primeiro eu queria que você saísse daqui com essa compreensão. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico. E ser pobre não é sinal de que você está em pecado. Entenderam o que eu quis dizer? Não é pecado ser rico. E o fato de você ser pobre não quer dizer que você está em pecado. Porque a teologia da prosperidade tem dito que as pessoas têm que ser ricas, que o crente tem que ser rico, e a Bíblia não diz isso. Aí, por outro lado, quem é sério acha que todo mundo que é rico foi rico de forma ilícita. Isso não é verdade. Tem rico honesto, tem rico corrupto, tem pobre honesto e tem pobre corrupto. Existe uma coisa chamada natureza humana que está em todos nós. Por outro lado, tem crentes que ficam se questionando: mas, meu Deus, eu sou pobre, então eu estou sendo castigado por Deus. Eu tenho dor de cabeça, eu estou em pecado. Meu amigo, se você tem dor de cabeça, é sinal de que você tem cabeça. Porque se você não tivesse cabeça, você não tem dor de cabeça. É uma filosofia ridícula, mas é verdade. Então, o fato de você ser pobre não quer dizer que você está sendo castigado por Deus. Em nome de Jesus, tire isso da sua cabeça. O rico não deve se constranger por ser rico, e nem o pobre deve achar que Deus o esqueceu. No passado, um filósofo chamado Nietzsche, ateu, escreveu uma coisa num livro chamado Aurora. E ele diz assim: com a crescente ausência de Deus na cultura ocidental, nós substituiríamos Deus pelo dinheiro. Isso foi falado por um ateu outrora. No coração de muitos de nós, o dinheiro se tornou uma divindade. Tem um rabino chamado Newton Bonder, lá no Rio de Janeiro, que ele escreveu uma série de livros maravilhosos chamada A Cabala da Comida, A Cabala do Dinheiro e A Cabala da Inveja. E ele escreveu esse livro partindo do pressuposto de um provérbio talmúdico chamado Koso, Kiso, Ve, Kaaso, que significa o seguinte: uma pessoa se faz conhecer pelo seu copo, pelo seu bolso e pela sua ira. Você conhece a pessoa pelo seu copo, pelo seu bolso e pela sua ira. E aí desse tema surgiu comida, dinheiro e inveja. João Calvino, grande pastor, grande líder em Genebra,
ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Martinho Lutero, no século XVI, dizia o seguinte: não existe conversão verdadeira se essa não for da mente, do coração e do bolso. Não existe conversão verdadeira se não for da mente, do coração e do bolso. Vou dar alguns dados para você que talvez você se espante. Jesus conta 38 parábolas. Dentre elas, 16 falam sobre como lidar com dinheiro, com riquezas e com posses. Na Bíblia, tem mais de 2.350 versículos que falam sobre dinheiro e posse. 2.350 versículos. Talvez você pegue a Bíblia e diga: não, pastor, mas 2.350 versículos, diante de tantos versículos, 2.000 é pouco. Será? Vou dar mais alguns dados. Sobre oração, a Bíblia tem pouco mais de 500 versículos. Sobre fé, a Bíblia tem pouco mais de 200 versículos. Sobre salvação, a Bíblia tem pouco mais de 200 versículos. E aí? Dinheiro é um tema importante? Sobre salvação, a Bíblia tem pouco mais de 200 versículos. Sobre dinheiro, tem mais de 2.350. Por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Por que é um tema tão importante? Porque pode ser um falso Deus. A única coisa que Jesus comparou a um Deus na Bíblia foi o dinheiro. Jesus não comparou Satanás a um Deus. Jesus não comparou demônios a um Deus. Jesus não comparou impérios a um Deus. Mas Jesus comparou dinheiro a um Deus. Tal é o poder que o dinheiro tem sobre a mente das pessoas, escravizar as pessoas e tornar as pessoas dependentes dele, como eu falei há pouco tempo atrás, a raiz do dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que é um ídolo? Volto a repetir isso. É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. É qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. É qualquer coisa que só Deus pode dar. Nós divinizamos os falsos deuses porque eles podem nos dar proteção. Talvez você fique chocado com essa série de mensagens, e a ideia é chocar mesmo, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, e na colonização do Brasil veio junto, a reboque, veio a religião católica, apostólica romana. Vieram os santos, vieram as estátuas. E o evangelho chegou oficialmente no Brasil há pouco mais de 150 anos. E os crentes evangelizavam no Brasil, atacando a Igreja Católica, não pregando o Evangelho para as pessoas, mas dizendo: olha, essa igreja aqui é idólatra e adora santo, mas o verdadeiro que deve ser adorado é Deus. Essa era a pregação do Evangelho. E não a pregação do Evangelho saudável, que cura, que restaura, que as pessoas abandonam os ídolos. Mas nós atacávamos, e até hoje nós atacamos as estátuas. E quando se fala em ídolo, em idolatria, na nossa mente evangélica só vem estátuas da Igreja Católica. Mas nós não queremos aceitar que nós, que dizemos e pregamos que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos, o nosso coração, como diz João Calvino, é uma fábrica de ídolos, e o nosso coração está cheio de falsos deuses. E o pior deles, o mais destrutivo deles, se chama dinheiro. Dinheiro. E para isso, queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 19. Na mensagem de hoje, vamos tratar sobre uma pessoa completamente idólatra ao falso Deus chamado dinheiro. Dinheiro é como os poderes que penetram em nossos corações e nos dominam. E foi assim que aconteceu com esse homem chamado Zaqueu. Lucas capítulo 19.
queria ler com você esse texto. Você vai lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro evangelho. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Santo Deus, muito obrigado por tua palavra, e que nessa noite nós possamos aprender sobre esse falso Deus chamado dinheiro. O poder que ele tem de seduzir e de controlar a vida das pessoas, de dar uma falsa dignidade e segurança às pessoas. Que o Senhor nos ensine hoje a entender que vale a pena aprender a tua palavra, ser confrontado por ela e mudar de atitude. No nome de Jesus, amém. Peço que você fique com a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler ainda outros textos de Lucas. Lá no capítulo 9, no versículo 51, vai dizer que Jesus decidiu avançar para Jerusalém. Mas para ir para Jerusalém, ele tinha que passar por Jericó. Jericó significa lugar de fragrância. Era um local bonito, rico, abastado, com boas casas. Nessa cidade notável abundavam bálsamo, mel, cedro, rosas, perfumes, muitos aromas. Era próximo ao Mar Morto, na tribo de Benjamim, entre Jerusalém e o Rio Jordão. Antes de subir para Jerusalém, tinha que passar por Jericó. E era uma cidade extremamente bela e arrumada. Imagine aqui, Natal, quando eu cheguei em 1997, que uma das primeiras coisas que eu disse à minha mãe quando eu cheguei em Natal, dia 16 de junho de 1997, foi assim: Mãe, eu não vi um papel no chão. Natal era assim, pasmem, Natal era limpo. Era a cidade limpa. É ou não? Os antigos aqui me ajudem. Hoje, só Jesus na causa e a urbana para resolver a crise. Mas Jericó era essa cidade que atraiu os olhos. E Zaqueu era um homem extremamente rico, mas odiado por toda a cidade. Lucas relata qual é a principal missão de Jesus nesse texto, que veio buscar e salvar o quê? O perdido. Nós vivemos numa crise quando se fala de dinheiro, porque eu sempre gosto de dizer o seguinte: o pobre não consegue dormir porque está faltando dinheiro. O rico não consegue dormir porque tem muito dinheiro e desconfia de todo mundo e acha que todo mundo está o roubando. Qual dos dois está doente? Hein? Qual dos dois estão doentes? Os dois, gente. Os dois precisam do equilíbrio para voltar para o centro, para voltar para o Evangelho e compreender que o que está dominando suas vidas é o dinheiro. O pobre e o rico, os dois estão sendo controlados pelo dinheiro. Quem era Zaqueu? Seu nome significa puro e justo. Mas o nome não tem nada a ver com a prática, porque ele era publicano, coletor de impostos e recolhia mais do que era devido. Zaqueu era um líder do imposto de renda. Então, o que é que acontecia? Ele era um funcionário de alto grau do Império Romano. O Império Romano oprimia todas as nações, inclusive a nação de Israel, e ele era funcionário do Império Romano. Debaixo dele tinha vários outros funcionários. Só quem sabia
quanto era o imposto daquele mês, daquele ano, era o Império Romano e Zaqueu. Então Zaqueu chegava nas pessoas, nos comerciantes, para cobrar um imposto, e ele cobrava quanto ele queria, porque além dele ser coletor de imposto, ele tinha ao seu lado, lhe protegendo, os soldados romanos. Seria mais ou menos a tropa dos fuzileiros navais, a tropa de elite do Império Romano que estava do lado dele. Então ele chegava armado e o cara tinha que pagar. Era um cabo extremamente odiado. Agora eu faço uma pergunta para você. O que é que leva um homem a aceitar uma profissão, a aceitar um trabalho? O trabalho em si não é errado, é errado o que ele fazia, como ele fazia. Mas o que leva uma pessoa a aceitar um trabalho e se aproveitar do trabalho e abrir mão de dignidade, abrir mão da família, abrir mão da sua nação, dos seus pares. É interessante que os judeus consideravam Zaqueu como um proscrito. Era como se ele fosse extinto da sociedade. Zaqueu não faz parte da nossa sociedade. Ele é uma pessoa que para nós morreu. De tão mal que ele faz à nossa comunidade. O que é que leva uma pessoa a fazer isso, gente? Dinheiro. Dinheiro. Pergunta é: dinheiro na vida de Zaqueu era dinheiro ou era mamon? Talvez você fica se questionando, mas por que você está tendo essa concepção? Porque no Evangelho de Lucas, Jesus fala algumas parábolas que falam sobre posse, sobre riqueza, sobre dinheiro. E Jesus vem construindo, logicamente, um argumento para chegar em Zaqueu. O texto de Zaqueu aqui, Lucas não colocou, deu uma doideira em Lucas, ele escreveu aqui não. Vem uma lógica crescente aqui no texto. Veja comigo no capítulo 12, por favor. Capítulo 12 de Lucas, versículo 13 ao 15. Veja o que é que diz. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. A ganância não é apenas o amor pelo dinheiro, queridos. A ganância é também a ansiedade excessiva por causa do dinheiro. Se você for em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que a ganância é como a avareza. E a ganância e a avareza é a idolatria. Se você for em Colossenses, Paulo vai dizer que a ganância é como o pecado da idolatria. E Jesus está dizendo para uma pessoa que o pergunta, diz: olha, a vida de um homem não consiste nos seus bens. Se você tem caneta aí, porque esse texto passa despercebido. Esse é um dos textos na Bíblia que nós não gostamos de ler, ou se gostamos, nós gostamos de ler para os outros e não para nós mesmos. E ele está falando, a ideia do consiste aqui, é a ideia de que eu me torno aquilo pelo qual eu almejo. Domingo passado, não sei se você lembra, mas eu falei o seguinte, que uma mãe que idolatra seu filho, ela abre mão da sua identidade
pela filha ou pelo filho. Uma esposa que abre mão da sua vida, que idolatra o marido, ela abre mão da sua vida pelo marido. Um empresário que abre mão da sua vida pela empresa, ele esquece da sua família, esquece dos seus amigos, da igreja, ele se torna algo completamente dependente daquela empresa. Ele se tornou escravo daquela empresa. Jesus está dizendo aqui que esse termo consistir significa ser definido pelo que você possui e compra. Os meus bens se transformaram no meu ser, porque são o meu Deus. E se eu não tiver os bens, quem sou eu? Se eu perder os bens, quem serei eu? Eu perdi minha identidade. Eu perdi o eu sou, quem eu sou. Eu perdi a sensibilidade de ser alguém, porque os meus bens se tornaram no meu Deus. O meu dinheiro se tornou no meu Deus. As minhas riquezas se tornaram no meu Deus. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que eu gosto demais, num livro chamado Vida e Consumo, ele fala sobre nós compramos por emoção. Então você está numa crise emocional, você compra alguma coisa. Mulheres, não fiquem com raiva de mim, mas eu vou citar vocês como exemplo. Estamos em crise, compramos algo. Mas compramos algo porque estamos vazios. E quando a emoção da compra passa, o que acontece? O que acontece, gente? Eu compro de novo. Quando a emoção da compra passa, eu compro de novo. E o que nós estamos vendo? Aí criaram shops. Os shops parece que são os templos do Deus dinheiro. E quando nós entramos no shopping para andar com a esposa, o homem ele vai comprar, ele quer comprar um negócio, ele vai na loja certa, ele compra e sai, pode ser R$2.000, ele nem pesquisa. Mas ele vai onde sabe. A mulher anda em 1.500.000 lojas. Todas as lojas, todas as vitrines conversam com a mulher. Todas. É assim ou não, mulheres? Quando você passa que vê uma bolsa, o que é que a bolsa diz? A bolsa conversa com a mulher. A bolsa diz para a mulher: você é assim, um sonho para mim, e quando não te vejo, me compre. Eu gosto de você, eu gosto de estar com você. A bolsa diz para a mulher isso. É ou não, gente? É ou não? É. O sapato diz para a mulher: eu quero estar com você, eu te amo, venha para mim. E a mulher, na mente dela, ela já fez todos os cálculos que dá para comprar aquilo, dividir em 24 prestações. Mas ela não pode comprar, ela tem que comprar porque a bolsa disse a ela que ela precisa daquela bolsa. Resultado, dentro do armário tem 285 pares de sapatos, 78 bolsas, 250 camisas. E nessa mesma pesquisa, Bauman fala que se nós compramos uma coisa por emoção e nós não usamos dentro de 3 meses, geralmente, regra geral, nós não vamos usar aquela coisa. E às vezes nós nem usamos, nunca usamos. Se nós compramos uma coisa e em 3 meses a gente não usar, a gente nunca mais vai usar aquilo. E tem mulheres que têm 200 pares de sapato e acham lindo, mas ela tem o dom de centopeia. Tem alguma mulher aqui que tem o dom de centopeia? Não, né? Não, elas estão com cara feia, não estão nem rindo. É porque é mentira, eu estou pregando uma mentira aqui. Eu estou pregando uma mentira. Agora eu vou falar dos homens para as mulheres não ficar com raiva. Nós, homens, gostamos de futebol. E nós damos R$300 numa camisa de um time de futebol. É assim ou não? Homens, R$300. É meio salário mínimo. Pense direitinho. E a gente vai para um jogo e nós arriscado um bocado de coisa e ainda quando a gente vai para o jogo, o nosso time perde. Perde, seu time é ruim, meu filho. Torça pelo esporte. Tenha bom gosto, pelo menos. Tanto time para o cara torcer, vai torcer por esses outros. Torcer pelo esporte, pelo menos você não sofre.
Mas nós somos assim. E nós não percebemos que, na verdade, nós estamos sendo controlados pelo falso Deus dinheiro. Porque ele deixou de ser dinheiro para ser mamon. Ele deixou de ser dinheiro e de nós o usarmos para ele nos usar. E o que acontece é que nós nos abarrotamos de dívidas, nós nos abarrotamos de contas para pagar e nós achamos que o gerente do banco, quando liga para nós, dizendo, olha, meu irmão, eu te amo, você sabe, o gerente do banco, tirando o nosso aqui, abençoado, o Ranilson, o gerente de banco não lhe ama. Você pensa que ele gosta de você, ele quer o seu coração, o seu fígado, ele quer tudo. Nós aumentamos seu crédito. E na sua conta corrente, você vai ter agora 12 mil reais de cheque especial. Aí o cara ganha 3 mil reais, 5 mil reais, ele acha que todo mês ele tem 15 mil reais na conta. Ô seu bocó! Cheque especial não é receita. Você ganha 3 mil, não é 15. O seu limite do cartão de crédito não é receita. Você entendeu? Não caiu a ficha, não. O que é que acontece? Nós nos abarrotamos de dívidas. Nós nos abarrotamos de dívidas. Porque o Deus dinheiro regrou a nossa vida. Porque o Deus dinheiro começou a nos dominar. E sempre a gente está no vermelho. Sempre está no desespero. Sempre está querendo sair. E é como diz lá em Isaías, a cama é curta. E a cama é pequena e o lençol é curto. E nunca você consegue se consertar nem sair daquele desespero. Em nome de Jesus, hoje eu queria desafiar você a controlar o seu dinheiro. Ele não é o seu Deus. Ele não é o seu Deus. Veja comigo agora no capítulo 16. O que é que Jesus diz sobre dinheiro? Veja que ele está aumentando o seu argumento para chegar lá. Ele constrói seu argumento para chegar lá em Zaqueu, capítulo 16 de Lucas, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e a quem? Ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Eu quero que você grife isso aí. Versículo 13 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ao dia um e ao outro, você ou é servo, e a ideia de servo é escravo, é vassalo, ou você é um escravo livre de Deus, que sabe dizer não, que pode dizer não, porque esse conceito de escravidão é interessante. Quando Jesus nos liberta, nós somos escravos e podemos dizer não. E quem é escravo do dinheiro não pode dizer não ao dinheiro, porque ele é escravo, o dinheiro é que o domina. No versículo 13, Jesus dá para mim um dos maiores textos da Bíblia, que vai de encontro ao mais íntimo do nosso coração e coisas que nós não falamos, não comentamos, porque está lá no fundo. Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Mas, pastor, o que é que isso tem a ver com a nossa sociedade? Tudo! Tem tudo a ver com a nossa sociedade. As pessoas se bestializaram e se transformaram em coisas. Eu sento na mesa de uma pessoa que usa o mesmo relógio que eu. Se o meu relógio falar com o seu, a gente senta na mesma mesa. Eu frequento a sua casa se a sua casa for no mesmo nível da minha. Eu vou lanchar com você numa lanchonete se a grife da roupa que eu visto é a mesma grife ou do mesmo time da sua. E nós, antes de nos relacionarmos com as pessoas, nós valorizamos as coisas.
Se o meu celular não for da marca do seu, você não tem valor para mim. Se a minha conta bancária não for próxima da sua, você não tem valor para mim. E nós desprezamos pessoas e somos desprezados por outras. Nós entramos numa dominação das coisas nos controlando, que elas que ditam nossas amizades. Detalhe, falsos deuses, falsas amizades. As coisas que controlam nossas amizades. Eu não quero dizer aqui que uma coisa cara de uma grife não é um produto ruim, não é isso que eu quero dizer. E eu também não quero dizer que você não tem que ter. Se você pode, compre. Se você pode ter Abercrombie, Hollister, se você pode ter, vamos lá, diga a marca aí chique, cara, camisa de R$1.000, diga aí, vamos lá, vocês conhecem, eu sei que vocês sabem. Vamos lá, me ajudem. Você pode ter essas marcas, compre, você pode, amém, meu irmão. O que eu estou dizendo é que quem não pode, não tem que ter para se sentir parte daquela sociedade. Estão entendendo? Eu não tenho que morar numa mansão se eu não tenho condições de pagar e ficar devendo, porque o meu amigo mora. Eu não tenho que ter um celular de R$3.000, de R$4.000, porque senão eu não vou me sentir parte daquela sociedade. Porque, na verdade, quando eu faço isso, eu estou me bestializando, eu estou me coisificando, eu estou endeusando as coisas e, na verdade, o Deus que controla e que rege isso é o dinheiro. Não estou dizendo aqui que eu tenho aqui o iPad, eu ganhei, foi uma bênção, que eu não tenho condição de comprar. Um negócio desse é 3.000 conto. Não dá. Mas é o melhor que tem. Não quero dizer para você que um iPhone é ruim, que um celular daqueles caras de R$5.000, eu não sei nem as marcas. É bom. Não estou dizendo que é ruim, não. O que eu estou dizendo é que se você não pode, não tenha, meu irmão. Não entre nesse desespero para se sentir aceito. Não entre nesse desespero para se sentir confortável. E tem pais e mães que ficam fazendo os gostos dos filhos. Uma das crises da sociedade moderna é porque nós, no passado, sofremos muito com a desgraça econômica que era o nosso país, e hoje nós queremos dar aos nossos filhos o que nós não tínhamos. E os nossos filhos desaprenderam a conquistar as coisas. E nós estamos endividados em cartão de crédito, endividados em carnês, endividados em cheque sem fundo, crente passando do cheque sem fundo, porque o dinheiro controla a nossa vida, porque eu quero dar uma qualidade melhor, essa qualidade que eu não tenho. Eu até posso dar uma boa qualidade, mas eu quero dar mais do que eu posso. E o que acontece é que o dinheiro vai se tornando o nosso Deus e nós não queremos tocar nesse assunto. Nós não queremos tocar nesse assunto. Quando se fala dinheiro nas casas, é briga. Casamentos de fachada. Casamentos dentro das igrejas de fachada. Porque quando se toca nesse assunto, o pau come. Nós não ensinamos nossos filhos a tratar dinheiro. Nós conversamos de tudo com os nossos filhos, mas quando chega sobre dinheiro a gente vai para o quarto, porque sabe que vai ter briga, para os nossos filhos não ouvir nossas brigas. A maioria dos aconselhamentos que eu tenho aqui na igreja é porque um é extremamente ganancioso e gasta com tudo, o outro é controlado demais. Os dois são controlados pelo dinheiro. Um quer guardar porque o dinheiro lhe dá segurança. E o outro é destemperado, azogado, doido de juízo, que não pode ver um pirulito que quer comprar, de 10 conto. A maioria. E os casamentos vão se destruindo, vão se degladiando, os filhos vão crescendo descontrolados porque os pais não tocam nesse assunto. E quando o pastor vem falar desse assunto aqui na igreja, numa série de mensagens, tem gente que fica com raiva. E ora para que um raio caia e ele pare de falar. Mas eu vou continuar, que o raio não vai cair, não. O que é que os ídolos falam com a gente? Antes disso, eu quero beber uma aguinha, porque... Diga aí para quem está do seu lado, a vida do homem, vamos lá? Diga aí, a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens.
Diga assim para ele entender: você não é o bem que você quer. Você é alguém que Jesus morreu para que você tenha vida e para libertar. Os ídolos requerem de nós 3 coisas. Os ídolos exigem de nós amor. Os ídolos exigem de nós confiança. E os ídolos exigem de nós obediência. Tim Keller fala que aqueles que amam os ídolos, neste caso o dinheiro, são pessoas que sonham acordados, amantes do dinheiro, sonham acordados e fantasiam sobre novas formas de ganhar dinheiro. Como dizia John Rockefeller, perguntaram a John Rockefeller, que era o primeiro homem milionário: o que é que você precisa para ser feliz? Ele disse: um pouco mais de dinheiro. Ele já era milionário. Pessoas sonham com novos bens, planejam como comprar mais, como gastar mais e invejam, os amantes do dinheiro invejam aqueles que têm mais do que ele. Os que confiam no dinheiro sentem que têm controle de suas vidas e estão seguros por causa do dinheiro. Eu controlo a minha vida porque eu tenho. Eu tenho um bom emprego. Eu tenho um bom salário. Eu tenho uma boa renda. E me dá um sentimento de segurança. Um sentimento de que estou numa torre de marfim que nada vai me atingir. Os que confiam no dinheiro acham que nada os abalará. Porque transformaram muito tempo o Deus dele no dinheiro. Porque transformaram muito tempo o dinheiro em mamon. O dinheiro deixou de ser dinheiro há muito tempo e é um mamon. Os que obedecem ao dinheiro buscam importância na sociedade. O dinheiro diz para eu comprar alguma coisa, para eu me satisfazer e me sentir bem naquele grupo. Nós estamos meio que vivendo geral uma crise de adolescência. Porque é natural na adolescência, é assim que a gente sabe, é natural o adolescente ter crises de grupo. Então tem adolescente que fuma para fazer parte do grupo, tem adolescente que fuma maconha para fazer parte do grupo, tem adolescente que bota um piercing, que emenda a venta com a orelha, bota um piercing aqui em cima, aqui na boca. Ele está dizendo assim: eu quero aparecer. Ele está dizendo isso. Não é outra coisa, não. Não venha dizer a mim que é arte. Não venha dizer que é arte. É ele dizendo: eu quero aparecer. É natural. Quando eu era adolescente, eu era roqueiro. Eu cantava Bon Jovi, Skid Row, Guns N' Roses, todo canto. Então, assim, eu queria aparecer. Eu não sei nem inglês e ficava cantando Don't You Cry Tonight. Você lembra dessa aí? É linda essa música, né? Ou então, Sweet Child of Mine. Show, cara. Eu era fã de Guns, mas eu queria aparecer. Tá entendendo? Bed of Roses, de Bon Jovi. Cara, só musicão. Aí eu gostava de música romântica também, aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer é que é natural da adolescência. Agora, os adultos que obedecem ao dinheiro estão vivendo na adolescência, porque o dinheiro diz para ele: você tem que ter isso para que você se sinta parte daquele grupo, se sinta parte daquela sociedade, se sinta parte daquela igreja, e você está entrando na escravidão do dinheiro. Ele está ditando as regras. O que acontece? Quero ilustrar com o que um psicólogo chama de amplificador psíquico. O cara fez um estudo baseado naquele chamado O Senhor dos Anéis. Quem aqui assistiu O Senhor dos Anéis? Bom, quem aqui leu o livro O Senhor dos Anéis? Leu, que leu tudo, 5 volumes, de 2.000 páginas cada um quase. Pouca gente, né? Mas o Senhor dos Anéis tem o anel de Sauron, Senhor do Escuro, não é isso? E o que é um amplificador psíquico? O amplificador psíquico é aquele que mostra para a sociedade aquilo que me domina interiormente.
Então, necessariamente eu não sou uma má pessoa e necessariamente o anel não é ruim. Agora, quando eu estou com o poder do anel em minhas mãos, eu faço qualquer coisa. O anel tira de mim o senso crítico da honestidade, da honra, da dignidade, e eu faço qualquer coisa para conquistar aquilo que eu desejo. Seja boa ou má, o importa é eu conseguir. Como eu conseguir não importa. O anel tem esse poder. E alguns bons personagens do livro querem libertar escravos, preservar territórios do seu povo, levar a justa punição malfeitores. Todos esses objetivos são bons, mas o anel faz com que as pessoas se disponham a fazer qualquer coisa para conquistar. Aí ele conclui dizendo assim: o portador do anel torna-se cada vez mais dependente e escravo do anel. Pois o ídolo é algo sem o qual não se pode viver. Nós precisamos tê-lo. E assim ele nos leva a quebrar regras que antes nós honrávamos. O ídolo nos faz ferir pessoas que nós amamos. O ídolo faz nós ferirmos a nós mesmos. Quando nós não conseguimos dormir porque estamos cheios de dívida, nós nos ferimos. E nós ferimos nossas famílias. Ídolos são vícios espirituais que nos levam a um mal terrível, tanto no livro de Tolkien quanto na vida real. Você pode colocar no YouTube assim: a transformação de Sméagol. É uma das cenas mais fantásticas do filme. O amigo dele está pescando e ele fisga um peixe, o amigo vai lá dentro ele vê o anel de Sauron, ele pega, ele sai, quando ele está na beira do rio, Sméagol chega perto dele, e Sméagol pega o anel nas mãos, percebe o anel e dá um flash do poder, do domínio, de tudo que ele pode conseguir quando ele tiver de posse aquele anel. Qual é o resultado? Ele mata o amigo. E ele fica com o anel. E ele vai viver nas pedras, nas ruínas. E ele se transforma naquele bicho horroroso que a gente vê no filme. Que quando eu assisti Senhor dos Anéis a primeira vez, eu tive um pesadelo. Sméagol passando o dedo entre eu e Geis, assim. Que sonho terrível. Eu me acordei dando um murro no vento. Sai para lá, Satanás. Sério, pergunta a ela. Foi um pulo que eu dei na cama grande. Que aquele bicho que era normal ficou desse tamanho. Precioso, não é assim? Precioso. Precioso. É assim que nós tratamos às vezes o dinheiro. Precioso. Ele me domina, ele me controla. É assim que nós às vezes tratamos o dinheiro. Eu queria passar o vídeo de Sméagol aqui, mas Geisa não deixou. Mas eu vou passar outro sobre o domínio que o dinheiro tem sobre nós.
Legal, né? O carioca vai dizer assim, perdeu, playboy. Não é, Kelly? Mas tanto o anel de Sauron como o dinheiro tem esse poder de nos controlar, de nos dominar dessa forma. É aquele dinheiro que está sobrando, e eu estava dizendo aqui no primeiro culto, eu não sei o que é que tem as lindas mulheres da igreja, que elas se olham no espelho e se acham horrorosas. Aí tem que ir no cabeleireiro toda semana, é R$250 toda semana. E tem uma história de cabelo quebrado. O que é? Eu não sei o que é cabelo, porque isso aqui quebra. Agora, o que é cabelo quebrado, pelo amor de Deus? Eu não sei o que é cabelo quebrado. Aí eu fui inventar isso lá fora, e todas as mulheres, pastor, isso aqui está quebrado, e ele não pagou. Tá entendendo? Aí ali foi um aconselhamento ali agora. Ele não pagou ontem para fazer o cabelo, mas meu cabelo está quebrado. E eu continuei sem saber o que é cabelo quebrado, porque eu não consegui enxergar o cabelo quebrado. O que eu quero dizer é que às vezes o dinheiro tem esse poder de nos seduzir. Eu posso, eu tenho, eu quero, e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Para encerrar, 2 lições na vida de Zaqueu. Volte para o capítulo 19 de Lucas. Primeira lição, Zaqueu foi alcançado pela graça de Deus. Zaqueu foi alcançado pelo evangelho da graça de Deus. Jesus chegou em Jericó. Zaqueu era mal visto, mal querido. Provavelmente se acotovelavam para ver Jesus e não queriam que Zaqueu chegasse próximo. Mas Zaqueu foi sábio e aproveitou talvez a última oportunidade que ele teve para ver Jesus. E ele subiu na árvore. E Jesus olhou para toda aquela multidão que tantas vezes nós vivemos como que no meio da multidão. E o pior dos pecadores estava no lugar mais alto, odiado por todos aqueles que tinham uma capa de santidade. Mas eram como os fariseus que viviam para se mostrar um para o outro. Agora aquele homem que era controlado pelo dinheiro, que era dominado pelo dinheiro, que o dinheiro era o seu Deus, ele teve a sensibilidade de saber que Jesus ia passar por Jericó. E ele queria se libertar daquilo de alguma forma. A Bíblia não relata qual foi a motivação que o levou Zaqueu a subir na árvore. A Bíblia não relata qual foi a motivação que levou aquele homem a desejar. Mas de repente Jesus faz um convite inusitado. E mais uma vez Jesus frustra as expectativas da multidão. Porque as multidões, quando chegam perto de Jesus, só é para querer se aproveitar de alguma coisa, mas não para serem transformadas pelo evangelho da graça de Deus. E o pior homem de todos, ele estava com o coração quebrantado, querendo ser transformado. Ele queria dizer, o dinheiro não é o meu Deus, mas eu não sei onde é que eu encontro Deus. E de repente Jesus é o Deus, eu não sei, mas eu estou aqui. E Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce, que hoje eu vou comer na tua casa. Diz a Bíblia que todos ficaram com raiva. Ele vai comer na casa de pecador. Já pensou fofoca gospel? Um olhando para o outro. Vixe, olha, o pastor foi para a casa de fulano de tal, aquele crente sem vergonha. E você, linguarudo. Quando Jesus vai na sua casa, está entendendo como a gente julga tudo? Um homem rico, ladrão, corrupto, trambiqueiro, mas que queria se encontrar com a graça, mas a graça o encontrou. O poder do evangelho chegou na vida de Zaqueu. Segunda lição, eu não acredito em conversão que não há transformação. Segunda lição, Zaqueu foi transformado pelo evangelho da graça. Verso 8 e 9 eu quero ler com vocês. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Primeiro, a graça entrou na vida dele. Segundo, o constrangeu a mudar. Zaqueu descobriu que quando Jesus entra na nossa vida, nós identificamos qual é o problema da nossa vida. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, acendeu a luzinha,
o sinal amarelo de atenção. O seu problema é que Deus não é Deus para você, mas o seu Deus é o dinheiro. E ele logo, quando tem um encontro com a graça, ele diz assim: Jesus, Senhor, eu quero dar mais. Eu quero fazer mais. E ele reflete, ele faz duas promessas. Primeiro, ele prometeu dar metade de sua renda aos pobres. E aqui eu queria fazer um desafio para você que está aqui nessa noite. Ele conhecia a lei. E ele sabia que a lei ensinava a dar alguma coisa. E ele diz: eu vou dar metade. A lei dizia que uma vez por ano, numa determinada festa, tinha que ser tirado 10% e era uma festa devolver a Deus os dízimos e ofertas. Mas também tinha outra festa que também se tirava 10% e era se celebrava uma grande festa para se devolver a Deus mais 10%. E a cada 3 anos tinha outra festa, que também se tirava 10%. E o judeu dava isso com alegria. Tem pessoas que chegam para nós e perguntam: pastor, mas o Novo Testamento fala de 10%? Vocês me conhecem, sabem o que é que eu digo. O Novo Testamento não fala de 10%. O Novo Testamento fala de generosidade. O Novo Testamento fala de dar aquilo que Deus colocou no seu coração. E que você dê com alegria. Aí as pessoas chegam, ficam felizes quando eu digo isso. Tirei um peso, pastor, das minhas costas. Mas aí eu vou e faço outra pergunta para a pessoa. Nós temos a graça de Deus revelada de forma mais clara do que os do Antigo Testamento? E as pessoas: sim, pastor, tem. Já começa o nervosismo, desconforto. Faço a segunda pergunta: Jesus deu 10% da sua vida e do seu sangue? Ou ele se deu completamente na cruz do Calvário? Hein, gente? Jesus se deu 10% ou deu mais do que isso? E eu faço uma terceira pergunta: nós somos devedores da graça de Deus mais do que aqueles do antigo ou não? E a pessoa vai se quebrantando e ela compreende que o Novo Testamento não diz dê 10%. O Novo Testamento diz assim: dê a sua vida para Jesus. Entregue-se completamente a Deus. 10% não é linha de chegada, 10% é ponto de partida. Aí eu fico triste quando eu vejo no meio da igreja pessoas, na igreja batista séria, falando contra dízimo, falando contra oferta, mas essas mesmas pessoas dão ofertas para esses ladrões de televisão que a gente vê aí, bandidos que deveriam ser presos. E eu volto a dizer, e gosto de dizer, e falo: se morrer alguém da sua família, chame a turma da televisão para fazer o velório. Quando for casar alguém da sua família, ou você, chame fulaninho da televisão. Não me chame, não. Para com essa hipocrisia. E às vezes eu escuto pessoas na igreja querendo disseminar no ouvido da outra contra dízimos e contra as ofertas. Para com isso. Quem faz isso é que é controlado pelo dinheiro. Quem faz isso é porque o dinheiro se tornou o seu Deus, se tornou o seu mamon, se tornou o seu controlador, o que lhe domina. Para com essa história. Crente tem que ser generoso. Crente tem que abençoar a igreja onde ele é abençoado e onde ele serve. Para com isso. Zaqueu compreendeu que o dinheiro tem duas facetas. O dinheiro tem duas caras. O dinheiro tem duas máscaras. O dinheiro pode ser o dinheiro ou ele pode ser uma divindade. E Zaqueu compreendeu que quando a graça chega, quando o poder do evangelho, que é balizador, que é central, que pega os extremos e traz para o centro, quando ele compreendeu que a graça chegou no seu coração, ele disse: eu tenho que ser generoso. E aí ele teve outra promessa. Ele disse: eu quero também restituir aqueles que extorqui. Primeiro ele usou de generosidade, depois ele usou de justiça. Ele conhecia a lei. Lá em Êxodo, lá em Levítico, diz que se alguém roubasse o boi do outro, e o boi fosse encontrado vivo, ele tinha que entregar o que encontrou vivo e mais 2.
Se o boi morreu, ele tinha que entregar 4 vezes. E alguns animais tinham que se entregar 5 vezes. Não foi à toa que Zaqueu disse: se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele conhecia a lei. Ele sabia que quando o evangelho chega, nós temos que ser honestos. Já teve gente na igreja para me chamando para fazer campanha de oração, porque o cara ia participar de uma licitação, mas a licitação já estava ganha, mas ele queria que eu orasse. Eu disse: você, cara de pau, você quer que eu ore por uma licitação que você já vai ganhar? E ainda tem a cara de pau de me chamar para orar por isso? Eu não acredito num evangelho mentiroso que tem sido pregado no Brasil, de que as pessoas amam Jesus, pregam a Jesus aos 4 cantos do mundo. Nós temos milhões de evangélicos no Brasil, mas que as vidas não são transformadas. Eu não acredito num evangelho que entra numa casa e não converte a mente, o coração e o bolso. Eu não acredito. Gente mesquinha não teve um encontro com Jesus. Zaqueu está dizendo para mim e para você que o Deus dele não é mais o dinheiro. O Deus dele é Jesus de Nazaré. A solução para a mesquinhez é a reorientação, a generosidade baseada no Evangelho de Cristo. A mudança da vida vem num processo da salvação. O dinheiro voltou a ser dinheiro e Jesus se tornou Deus de Zaqueu. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Quem tem sido o seu Deus? Domingo passado nós falamos de uma bolinha azul que nós não conseguimos soltar. Hoje eu falei de um anel que nos controla. Qual é o anel que tem controlado a tua vida? E nessa hora do apelo eu não quero falar só sobre dinheiro. Quem tem sido o teu Deus de fato? É o Senhor? São os bens? São as riquezas? É o teu filho, é a tua filha, é o teu marido, é a tua esposa, é a tua empresa, é o teu saldo na conta bancária, é a tua profissão, é o desejo pela casa própria. Você sabia que o desejo pela casa própria pode se tornar um Deus na nossa vida? É a vaidade, é a compulsão por compras, é a compulsão pelo desejo de se tornar aceito no meio da sociedade. Então eu, para ser aceito, eu tenho que fazer tudo. Então eu vendo a minha vida, eu vendo a minha alma. E o desejo de se tornar parte de um grupo, de uma associação, de alguma coisa, de ser aceito pela comunidade, isso tem se tornado um Deus na minha vida. Quem tem sido o teu Deus de fato? Queria que você refletisse nessa noite. E eu queria desafiar você, assim como Jesus nos ensina, Zaqueu nos ensina, se entregar completamente a Deus. E que você viesse aqui à frente, descesse da árvore. Talvez desça da árvore da arrogância. Talvez desça da árvore da mentira. Talvez desça da árvore do dinheiro. Talvez desça da árvore da idolatria, a sua família, a sua casa, os seus filhos, a limpeza. Tantas coisas que nós podemos idolatrar. Desça da árvore e venha aqui à frente comer com Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música. E na medida que estamos cantando, você pode vir aqui. Como eu tenho dito, eu sou o primeiro. Eu tenho meus falsos deuses. E eu quero orar com você e por mim também. Vamos cantar? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu bem. Meus sonhos. Não se constranja, queridos. Vamos orar juntos aqui, chorando. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Entregar tudo, tudo. Desça da árvore, Zaqueu.
tem sido teu Deus? Pergunte aí. Confronte. Quem tem sido teu Deus? Te Pergunte dou aí para quem está meu do teu lado. coração e tudo que há em mim. Dê o seu coração a Deus. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego. Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Cantando esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, Eu deixo. deixo aos pés da cruz, Deixa ao pé da por cruz. conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tem mais alguém? Talvez você esteja constrangido. Não se constranja, como eu falei. Vários deuses. Hoje falamos sobre dinheiro, mas pode ter vários falsos deuses que controlam a minha vida e a sua vida. Deus está te convidando para descer da árvore e vir aqui depositar aos pés da cruz toda a tua vida. Tem mais alguém? Santo Deus, eu quero agradecer pela vida de cada um aqui. Esses teus servos têm sido desafiados a compreenderem que nossos corações são cheios de ídolos. E esses ídolos se transformam em falsos deuses, que nos machucam, que nos violentam, que nos escravizam, que nos dominam. A tua palavra diz que a nossa vida não consiste em bens e riquezas. A tua palavra diz que nós não podemos ser servos de dois senhores, porque nós poderemos agradar um e desagradar e odiar outro. A tua palavra diz que muitos de nós nos tornamos naquilo que adoramos, porque abrimos mão da nossa identidade, da nossa própria vida. E como nós falamos do anel, nós podemos ser escravos do poder, do domínio, do desejo por aceitação. Tantos falsos deuses podem ser criados no nosso coração, ó Pai. A minha oração nessa noite é que o Senhor quebrante os nossos corações. E que, como diz a música, nós possamos entregar aos pés da cruz a nossa vida, e que nós possamos proclamar que estamos livres do Deus dinheiro, estamos livres dos falsos deuses que dominam a nossa vida, e que o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor pagou um alto preço para que nós fôssemos livres. O preço foi muito caro. Foi o sangue derramado na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. E para que nós descêssemos da figueira. E que na nossa casa entrasse a salvação, o poder do Evangelho e a graça do Evangelho. Que assim seja na vida desses amados. Que assim seja na minha vida, nas minhas crises, nos meus falsos deuses que surgem de vez em quando.
que eles possam ficar enterrados e que não voltem a aparecer. Nos ajuda, Pai. Nos transforma. No nome de Jesus. Amém.